como no vídeo passado, né, o nosso prota descobriu que ele vai ter que chegar ao level 20 para pelo menos sair do lugar onde ele está. Agora minha voz está um pouco melhor, então bora voltar pro vídeo, né? Mas para infelicidade do nosso prota, o sistema dá bug de novo, antes que ele consiga alguma informação sobre o novo mapa, né? Porque o negócio funciona assim: depois do level 5, ele consegue falar com pessoas. Depois do level 20, ele é teleportado para outro local. Mas mesmo assim, nosso prota se pergunta que depois de tudo isso, ele vai poder voltar para casa? E fica esse questionamento, né? Porque eu não vou responder. E aí começa o treinamento do nosso bichinho. Brincadeira, nosso plot. Que é só tentar sobreviver, né? Que a situação é complicada. O problema de upar nesse lugar é que os cães infernais vão evoluindo. Então nunca vai ficar mais fácil. E o nosso prota ficou nesse ciclo aí, né? De comer, matar, dormir. Última luta que nosso prota tem, porque falta só um level. Melhor falando, um XP. E o nosso prota foge do ataque, né? E joga areia na cara do bicho. E consegue atacar bem no pescoço dele, arrancando a cabeça dele. E ele precisou só de 27 dias para isso. Que moleque. E nesse meio tempo, nosso protagonista conseguiu 3 habilidades. Tá, mas realmente isso é bom. Nosso prota fala que o corpo dele influiu bastante à medida que ele foi adquirindo os níveis. Ele fala que é a forma física de um homem em seu esplendor, cara. Ele agradece que pelo menos nesse mundo os resultados são amplos. Digamos assim, consegue ver o resultado, né? Mas falando em resultados, né? É o seguinte: o sistema bugou e o nosso prota acabou voltando para o nível 1. E é lógico que nosso prota fica completamente chocado. Mas ele tenta ainda ser positivo. Afinal de contas, esse dia é bugado, né? Ele pode estar só de sacanagem com a gente. E ele vai lá dar uma verificada no atributo dele. E quando ele vê que tá no nível 1 de novo. Mas ele percebe que ele tá no nível 1, mas o atributo dele não mudou em nada. E principalmente as habilidades também não foram. E o nosso prota tentou ver pelo lado positivo, falando que já que esse lugar é a zona segura, né, os bichos, os cães infernais vão estar no nível 1, já que todo mundo voltou. Mas o atributo do nosso prota não. Então isso quer dizer que ele conseguiria mais level e atributo do jeito mais fácil. E ele fica com essa cara de tacho aí. Mas a verdade é que os monstros não ficaram mais fáceis, nem lascando. Tá vendo esse bicho aí? Ele deveria ter level 1, essa moléstia. Isso significa que os bichos infernais ficam mais fortes, independente do level. E o nosso prota ainda continua arriscando a vida dele. E quando o nosso prota chega no level 5, ele volta para o level 1 de novo. E fica nessa repetição infernal, né? Já que ele não consegue nem ter a facilidade de matar os bichos. E o nosso prota se agarra à esperança que ele só precisa só de uma vez, que funcione só uma vez para sair. E depois de muito tempo, ele ainda continuou matando os cães infernais, que continuavam ficando mais poderosos. Mesmo não parecendo muito útil, ele ainda vê a experiência dele. Ele fala que é a 7ª da sorte, mas sinceramente eu acho que ele já passou da 7ª faz tempo. E meu amigo, já passou 7 anos que ele já tá aí. 7. E o nosso prota fala que o escolhido não envelhece. E também as suas feridas são curadas em apenas um dia, pela sua habilidade de recuperação natural. E ele fala que voltar para o level 1 toda vez não afeta o atributo dele. Mas ele nunca mais ganhou uma habilidade depois que ele ficou preso. Afinal de contas, ele não pode aprender uma nova habilidade se não conseguir um novo nível. E literalmente, o monstro que estava naquela pilha de ossos volta só osso, né? E o nosso prota, vendo isso, fala que já que você se arrastou vindo de lá sozinho, acho que é meu dia de sorte. E os cães infernais continuam ainda mais poderosos em comparação com o atributo dele. Ele comenta, né, que os bichos, os cães infernais, deveriam ajudar os escolhidos.
Mas como você vai matar uma coisa que já tá morto, né? E ele fala que isso também serve pra ele. E em outro local totalmente diferente, a gente tá vendo uma tabela, né? Isso parece que são tabelas mostrando os escolhidos que conseguiram completar essa fase. E nesse lugar tem um cara todo branco aí que bolacha isso, passando uma ideia. E ele fala que já está acostumado, já que é a quinta vez que ele faz isso, né? E mesmo sendo outro mundo, os jogadores devem levar mais ou menos um ano para concluir. E o desgraçado fala que ele quer que dessa vez tenha jogadores úteis dessa vez. Tipo, utilizáveis. E ele vê uma caixa, né, que foi abandonada lá. E ele se pergunta o que mundo é esse. E ele se pergunta se esse mundo foi descartado, ou quebrou, ou, sei lá, foi jogado fora. E ele fala que até que é suspeito. E ele vê uma carta do nosso prota, que literalmente tá o nome dele lá e a aparência dele. Ele foi largado atualmente em Hane. Bem, como eu disse, Terraria, né? E o que diabos ele fez com o nosso prota, vou deixar vocês descobrirem no próximo vídeo. Agradeço e fui!